Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Como nós falamos na introdução, vamos aqui comentar o livro A Virada Financeira, do Dr. Ramires Fernandes, que trata sobre essa questão da educação no âmbito financeiro que tanto carece a nós brasileiros como um todo. Não apenas um ramo específico, que esse programa é jurídico, mas que abarca todos os profissionais. Dr. Ramires, como nós falamos, é advogado, que atua há mais de 20 anos aqui na cidade de Mossoró, um referencial aqui na nossa cidade, e já esteve em outras oportunidades aqui também no Dinâmica do Direito. E seja então, Dr. Ramires, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Agradeço desde já o contato. Doutor, desculpe, doutor, o microfone. Agradeço desde já o contato, o convite, uma oportunidade de trocar ideias com o apresentador e com os espectadores aqui do programa. Doutor, assim, sobre essa questão de educação financeira, é um assunto muito delicado para nós brasileiros, porque nós não temos essa cultura. Nós vemos, assim, em seriados, em filmes, ou até mesmo documentários, que outros países desenvolvidos começam muito cedo a incutir isso nas crianças. O senhor, assim, de início, já jogo essa interrogação para Vossa Excelência. O que motivou o senhor a escrever um livro tão importante nesse ponto específico, que fugiu até um pouquinho da área jurídica? Pois é, a educação financeira, como o próprio nome diz, ela tem que ser implementada desde a infância, da adolescência, do início da nossa formação, né? A sociedade de hoje, ela peca muito por carência desse tipo de instrução, desse tipo de formação, certo? Os países mais desenvolvidos, os países de primeiro mundo, eles acordaram muito cedo para essa questão. Porque a educação financeira não é só dinheiro, não é só número, não é você ficar rico, não. Nós vivemos numa comunidade capitalista. Então, desde cedo, o dinheiro ele tem que deixar de ser um tabu. O dinheiro faz parte do nosso dia a dia. O dinheiro faz parte do nosso relacionamento familiar. O dinheiro faz parte do trabalho. O dinheiro faz parte do dia a dia. Nós temos que ter dinheiro para ter saúde. Nós temos que ter dinheiro para comer. Nós temos que ter dinheiro para ter uma educação de qualidade, ter uma saúde à altura da nossa necessidade. Então, desde cedo, eu sempre tive essa preocupação, certo? Desde o início do exercício profissional, da advocacia, no escritório, a gente via a carência nisso, nos clientes que nos procuravam com problemas, seja dívidas no cartão de crédito, seja dívida no cheque especial, seja empréstimo bancário em atraso, seja o financiamento do veículo com dificuldade para pagar. Então, são coisas corriqueiras do dia a dia e que a grande maioria da sociedade atravessa isso e não sabe como resolver, nem sabe como evitar. Então, o livro vem abrir a mente das pessoas, chamar a atenção para esses problemas, esses cuidados e, de acordo com a minha experiência, com a vivência, a gente, digamos assim, descobrir um caminho mais curto, uma jornada a ser feita para evitar e, em muitos casos, resolver e sair dessa situação de dificuldade, de sofrimento, de sacrifício e apresentar um novo mundo, certo? Um mundo de liberdade, um mundo de independência, um mundo em que você vai descobrir que não é complicado, apenas é uma questão de consciência e de autoconhecimento. Muito bem, doutor Ramires, assim, o senhor falou que interessou-se pelo tema também pelos seus clientes. Mas eu percebi nos últimos anos, doutor, uma nova faceta no meio da advocacia, essa preocupação. Assim, chegou a um ponto de um colega, para fazer um velório de um colega, pessoas em grupos de advocacia botando o Pix para ajudar a família a dar um enterro digno para aquele profissional. Como o senhor vê essa questão da educação financeira, abrir esse parênteses aqui também, no mundo jurídico, na advocacia, que também pode reverberar também, espelhar nos autônomos em geral? Uma excelente observação, certo? O caso da advocacia também reflete em muitas outras profissões, porque o cerne da questão é o que é a advocacia. A advocacia
questão de formação, questão de exercício profissional, o advogado militante, ele é um profissional liberal. Então, ele se equipara ao contador, ele se equipara ao médico, ele se equipara ao dentista, ao fisioterapeuta. Então, se você não tiver nenhum vínculo empregatício, não tiver aquele salário fixo mensal, você é um profissional liberal. O que é que isso acontece? Você é quem vai fazer a sua renda, você é quem vai fazer a sua clientela, você é quem vai fazer o seu dinheiro. Certo? Então, a consciência tem que partir daí. Quanto mais a profissão do cidadão for para o lado do exercício dessa profissional liberal, mais ele deve se organizar financeiramente. A organização, ela envolve disciplina, ela envolve planejamento, ela envolve estudo, certo? Ela envolve organização financeira. Certo? Então, advogados, sejam recém-formados, sejam aqueles que já estão perto de se aposentar, de se desligar da profissão, passam por essa dificuldade. O iniciante na profissão não sabe o que é ser profissional liberal. Ele não sabe como ganhar dinheiro, ele não sabe como organizar aquele dinheiro. Aquele veterano, que é muito a vida toda militante, exerceu a profissão, suado, na batalha, ele foi um profissional honrado, ele exerceu a sua profissão com mistério, com responsabilidade, com bom trato com os clientes, porém ele esqueceu do mais importante, ele esqueceu do seu futuro. Então, o futuro do cidadão, a aposentadoria, ela tem que estar dentro dessa organização financeira. É o que nós chamamos de planejamento a longo prazo. Certo? Nós temos uma cultura no nosso país de que a Previdência ela vai socorrer todo mundo, quando a gente estiver velhinho, quando a gente estiver lá na frente, mas isso aí já está, digamos assim, defasado. Por quê? Porque o sistema previdenciário que nós temos hoje, ele já está constatado que ele está falido. Ele não consegue se manter, ele não é autossuficiente. Todo mês nós temos déficit previdenciário. E esses débitos nos custam muito caro. Vai chegar um ponto que a sociedade, através dos impostos, não vai conseguir mais cobrir esse rombo previdenciário. Aí urge um despertar da população, da sociedade, dos brasileiros, para quê? Para se preparar, certo? Financeiramente, independentemente da Previdência Social, independentemente do Estado. Isso que eu estou falando, para muitas pessoas, parece uma luz no fim do túnel, parece uma coisa difícil, uma coisa Hércules. Não, não. Isso requer apenas um despertar, um planejamento e colocar em prática. Não é difícil, apenas a gente tem que se conscientizar de que existe essa necessidade e dar aquele primeiro passo. Ramírez, como nós falamos, não apenas advogados estão nos assistindo, mas assim, essa precaução parte de se filiar a algum tipo de regime de previdência. Todo profissional liberal, sobretudo, autônomo, tem que, de alguma maneira, seja o regime privado, seja o regime do INSS mesmo. O que o senhor aconselharia nesse primeiro bloco? É ter essa consciência de algum tipo de filiação, doutor Ramírez? Ou procurar outros ramos? Eu conheço alguns colegas que, sei lá, investem em imóveis. Qual seria o de início partir? Eu poderia, com mais propriedade, colocar o meu caso particular. Vivência, que como eu coloquei no livro, o livro é vivência, o livro é jornada, o livro é experiências próprias, experiência de terceiro, experiência de amigo, de familiares, de cliente. Então, por exemplo, se você é empregado, se você é um servidor público, se você é concursado, o seu regime de previdência está vinculado. Então, quem tem carteira assinada, automaticamente está vinculado ao regime previdenciário. Quem é servidor público, automaticamente está contribuindo para a previdência pública. Quem é concursado, da mesma forma. Então, esses vínculos, certo? Eles permanecem. Porém, nós vemos muitos casos de idosos que não conseguem se sustentar com aquela aposentadoria decorrente desse sistema previdenciário. Então, cada vez mais se desperta você fazer uma previdência paralela. É aí onde entra a questão da previdência privada. É uma alternativa interessante. Certo? Do mesmo jeito que você contribui com a previdência vinculada ao seu contra-cheque, ao seu salário, ao seu emprego, a previdência privada é a mesma sistemática, porém, você tem que ter a iniciativa de todo mês fazer aquele aporte, fazer aquela contribuição. Certo?
aqueles que não têm vínculo, que é profissional liberal raiz, certo? Nós temos aquela cultura de fazer a contribuição previdenciária como autônomo, certo? Eu, particularmente, desde o início do meu exercício profissional, sempre tive a consciência de que eu vou contribuir com a Previdência, a contribuição máxima, o valor é X, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor X e vou criar a minha carteira previdenciária. Eu vou estudar, eu vou especializar, eu vou estudar a fundo, ver como é que funciona o mundo dos investimentos. Então, desde cedo, eu plantei o meu sistema previdenciário por mim próprio. Eu iniciei, eu acompanho, eu invisto, eu faço os aportes. Interessante, Nazil. Não é desestimulando a previdência privada, não. É você falar a realidade que nós vivenciamos. O sistema previdenciário, ele foi lindo, ele é muito interessante, porém, ele está fadado ao fracasso, porque ele está falido, como eu já disse aqui no início do programa. Certo? Porém, a ideia é interessante. Agora, a previdência no Brasil, ela foi criada num sistema de poupança. Você fazer reservas para ser utilizada no futuro. Porém, hoje, o sistema previdenciário brasileiro, ela parece mais uma pirâmide. Por quê? Porque a nossa previdência, ela não tem o bolo suficiente para pagar os aposentados. Quem paga os aposentados é os recursos que entram. E hoje há um desequilíbrio. Entra menos e sai mais. Então, essa conta nunca fecha. Tá? Então, se você puder achar interessante, faça a previdência oficial, faça a previdência privada e vá para o mundo dos investimentos. 90% dos planos previdenciários privados oferecidos pelos bancos brasileiros hoje, certo? Eles rendem menos do que o CDI. O que é que isso quer dizer? Aquela aplicação no banco mais simples que existe, você colocando o seu dinheiro lá, ele vai render mais do que esse fundo previdenciário. Então tenham cuidado, porque devido à quantidade, devido à sopa de letrinhas, tem muitos investimentos aí que não correspondem ao rendimento real. Então você tem que analisar, comparar, questionar, fazer conta. Né? Fazendo isso, você consegue, digamos assim, aumentar exponencialmente os seus investimentos durante a jornada do tempo. Bem, estamos conversando aqui com o Dr. Ramires Fernandes, ele é advogado e também escritor do livro A Virada Financeira, sobre iniciativas, dicas e como você se organizar na sua vida no campo das finanças. Então, nos próximos blocos, vamos aqui com mais dicas sobre tão importante assunto, não apenas para o advogado, o mundo jurídico que nos assiste, mas todos os profissionais liberais e a sociedade. Então, permaneça conosco, voltamos já.